humanização dos tratamentos para transtornos mentais é um dos maiores avanços na abordagem psiquiátrica. Em abril de 2001, o Brasil sancionou a Lei 10.216, um divisor de águas para pessoas que sofrem com distúrbios, doenças e transtornos dessa natureza. No Viver Melhor de hoje, nós vamos falar sobre evolução nos tratamentos de saúde mental. Vamos entender como funciona a política nacional e a rede de atenção psicossocial. Vamos também abordar os transtornos mentais e os avanços em medicamentos para a área. E a gente começa entendendo o cenário da saúde mental no Brasil. Durante muitas décadas, o destino das pessoas com transtorno mental era o isolamento. Retirava-se do convívio em sociedade aqueles que eram considerados loucos e colocava-se nos hospitais psiquiátricos, chamados de manicômio e hospício. Os relatos e denúncias de tortura, psicocirurgias, superlotação e violação dos direitos humanos eram recorrentes nesses locais. A luta pela humanização dos tratamentos de transtornos mentais remonta aos anos 70 e reuniu importantes nomes como o da psiquiatra Anísia da Silveira, pioneira na terapia ocupacional. Mas foi em 2001 que o Brasil conseguiu colocar em prática a reforma psiquiátrica. O Brasil teve uma grande mudança de paradigma, principalmente, lógico que houveram experiências estaduais, municipais antes, mas um marco institucional é a Lei 10.216 de 2001. Nós saímos de um modelo hospitalocêntrico, que buscava o tratamento das pessoas com transtorno mental nos hospitais psiquiátricos, mais conhecido popularmente como manicômios, onde a regra era o isolamento social, a violação de direitos humanos, para um modelo alinhado com a Organização Mundial da Saúde, alinhado com a Constituição Brasileira de 88 e com os paradigmas de direitos humanos. A Lei 10.216 de 2021, também conhecida como Lei Antimanicomial, iniciou um processo de desinstitucionalização, com a determinação de fechamento gradual de manicômios que proliferavam país afora. Com isso, a abordagem passou a ser por um tratamento que tem como objetivo central o direito à cidade e a integração na sociedade. No lugar dos hospícios, reformulou-se o modelo assistencial com a criação da rede de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. Essa rede é formada por unidades com finalidades distintas, como centros de apoio e residências terapêuticas. Em vez de isolamento, em vez de hospitais psiquiátricos especializados que isolavam, que tiravam de circulação as pessoas e violavam seus direitos humanos, o tratamento e o cuidado, o modelo assistencial, buscou fazer com que esse cuidado ficasse cada vez mais próximo dos locais de moradia dessas pessoas, para não tirar essas pessoas do seu convívio social. Além do cuidado, do tratamento, além da questão psiquiátrica, vamos dizer, médica, esses centros têm um atendimento multiprofissional, multissetorial, que busca a reinserção dessas pessoas. Essas pessoas passaram por longa internação e pelas pessoas que não passaram por essa experiência, mas têm transtorno mental, que esse cuidado seja cada vez mais direcionado ao exercício de cidadania e do direito à cidade das pessoas. E para compreender melhor a reforma psiquiátrica brasileira e o atual modelo de assistência, eu converso agora com os psiquiatras Fábio Aurélio Costa Leite e Quirino Cordeiro, que é secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Cidadania e ex-coordenador nacional de Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Bem-vindos ao programa. Doutor Quirino, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre como era a loucura, tentando entender aí a loucura e os transtornos mentais antigamente no passado. Por que quando a gente fala aí nos manicômios sempre se faz uma analogia aos campos de concentração nazista? Olá, Flávia, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui discutindo esse tema tão importante. Olá, doutor Fábio, muito bom estar aqui com o senhor. Flávia, é importante que nós possamos entender como se deu a construção da assistência na área de saúde mental no Brasil ao longo desses últimos anos. Antes, o modelo essencial era centrado em hospitais psiquiátricos que funcionavam no que nós chamamos de modelo asilar. Ou seja, basicamente, quando esses hospitais foram construídos no Brasil,
a maioria deles, não haviam tratamentos apropriados para as pessoas que apresentam transtornos mentais. Só para a gente ter uma ideia, a primeira medicação antipsicótica, ou seja, aquela que é utilizada no tratamento de pessoas que apresentam quadros clínicos que vulgarmente é chamado de loucura, como, por exemplo, quadros de esquizofrenia, em que o indivíduo acaba vivendo um mundo apartado da realidade, com delírios, alucinações. Esses medicamentos, na verdade, surgiram a partir da década de 50, ou seja, tem pouco mais de 70 anos. O fato é que, infelizmente, como não havia tratamento apropriado para essas pessoas, o que acabava acontecendo é que elas eram colocadas em serviços asilares, onde elas acabavam, então, sendo acolhidas e passando boa parte da sua vida. Muitas das pessoas, com quadros mais graves, passavam quase que toda a sua vida nessas instituições. Um outro fenômeno também que acabou acontecendo com o passar do tempo é que esses serviços de caráter asilar, de caráter manicomial, acabaram, então, recebendo pessoas que sequer apresentavam transtornos mentais. Então, pessoas que apresentavam comportamentos desviantes, como, por exemplo, pessoas prostitutas. Então, o que acabou acontecendo é que houve um desvirtuamento também desse serviço. O fato é que, por conta disso, então, houve um aumento muito grande de pessoas nesses hospitais com caráter manicomial, asilar. O que acabou acontecendo, então, por exemplo, se a gente pegar um serviço importante localizado no estado de São Paulo, que é o antigo Hospital do Juqueri, ele chegou a ter na década de 50 mais de 11 mil pessoas. E aí, obviamente, que o cuidado não era possível ser ofertado de maneira apropriada. Então, esses lugares acabaram ficando numa situação sanitária totalmente inapropriada. O que era levado em consideração na hora de internar uma pessoa? Porque a gente sabe que muitos não tinham nem o diagnóstico de um transtorno mental, né? Na verdade, a internação, como o doutor Quirino colocou, ela tinha muito pouco critério técnico. Existia muita crendice, muita mistura com conceitos religiosos, com percepções alteradas de que uma pessoa tivesse com uma loucura e precisasse se afastar da família. A família, às vezes, não sabia muito como lidar com aquele paciente que apresentasse qualquer tipo de alteração, às vezes uma alteração aguda, pequena, que seria resolvida em poucos dias, era tratado de uma forma absolutamente radicalizada, desesperada pela família, pela comunidade, e esse paciente era levado para as clínicas antigas, né, para os manicômios, como nós falamos, e esse indivíduo saía daquele surto, quando ele acordava, ele olhava que ele estava num lugar com outros pacientes realmente bem piores que ele, e ele entrava novamente no desespero, numa ansiedade, numa angústia, uma agonia, e aquilo era visto como uma nova crise, ele era novamente, às vezes, medicado, então ele acabava ficando ali. Houve muito empirismo, houve muita interpretação pessoal e muita má compreensão do que era a doença mental. Se o estigma hoje ainda existe, nós ainda temos que trabalhar a psicofobia em alguns ambientes, algumas cidades, alguns locais, imagina isso 50 anos, 60, 70 anos atrás. Né? Nós tínhamos realmente uma dificuldade muito grande para que as pessoas entendessem o que era aquela doença. Você falar que é um transtorno psicótico agudo para uma esquizofrenia, o prognóstico é completamente diferente. A compreensão disso e o tipo de tratamento, como lidar, comorbidades, paciente que tem mais de uma doença, nada disso era entendido pelas pessoas e a sociedade, as famílias ficavam completamente desesperadas quando tinha um parente ou um cidadão com uma doença mental que acabava desorganizando emocionalmente todas as pessoas ao redor, e essa pessoa simplesmente era afastada, ela era isolada. As pessoas não sabiam como lidar com aquele tipo de paciente, precisavam deixá-lo longe e distante, porque muitas vezes era vergonha para a família, era vergonha para a sociedade, porque era uma pessoa, digamos assim, socialmente inadequada, falava coisas que incomodavam. Muitas pessoas eram internadas, como o doutor Quirino falou, não só prostitutas, mas mulheres que queriam se separar, elas eram ditas como loucas, quando o divórcio, quando a separação era algo que era praticamente pouco usual, pessoas que tinham inclinação política diferente, digamos, do poder dominante, eram chamadas de loucas, que de repente
criticavam o modelo vigente eram levados. Então, as clínicas dos manicômios, eles recebiam não só pessoas que precisavam de uma internação, mas pessoas que não precisavam de uma internação psiquiátrica e que, quando precisariam passar pouco tempo, que acabavam ficando para o resto da vida ali. E hoje, qual é a orientação, doutor Fábio? O que mudou depois da reforma psiquiátrica? A reforma psiquiátrica ela trouxe uma coisa muito importante. Eu sou psiquiatra de formação no Hospital de Base, em Brasília, com passagem por Coimbra, no Hospital da Universidade de Coimbra, e a minha formação toda em hospital geral. Então, os meus pacientes psiquiátricos, eu nunca lidei com eles numa clínica psiquiátrica. Eu trabalho há 17 anos em hospital geral. Então, nós temos a ideia de internação breve. Uma das questões importantes que a reforma psiquiátrica trouxe foi o aumento de leitos em hospitais gerais. Eu me lembro que há 17 anos atrás, quando nós queríamos internar um paciente com uma tentativa de autoextermínio no hospital geral, ou que tinha um quadro de transtorno dissociativo, uma psicose aguda que seria resolvida em pouco tempo, e nós levávamos para o hospital geral, hospital onde interna a cardiologia, a pneumologia, onde os outros médicos de outras especialidades tratam seus pacientes, nós começamos a levar os pacientes à psiquiatria. E eu lembro a resistência no início, até dos outros colegas, de nós estarmos com o paciente, a resistência de ter um psiquiatra como eu dentro de um hospital geral, onde tinham outros pacientes do lado direito, do lado esquerdo, com patologias como pneumonia, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, e eu com o paciente ali com uma depressão, com um quadro de anorexia, tentando tratar e tentando resolver, buscando, dando a melhor assistência, porque era um paciente que tinha ali todo um suporte médico também. Esses pacientes às vezes fazem distúrbio eletrolítico, tem outras alterações também que precisam de assistência médica além da psiquiátrica. Então, no começo era muito difícil. Hoje, quando nós olhamos para o cenário, principalmente agora nesse período de pandemia, muitos pacientes com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, reação aguda ao estresse, muita depressão, muita insônia, esses pacientes hoje buscando um hospital e as operadoras conseguindo receber e aceitar que esse paciente seja tratado no hospital geral e que não vá para uma clínica psiquiátrica, para um hospital psiquiátrico, isso é um avanço enorme. O paciente que precisa, ele encontra todo o tratamento aí no âmbito do Sistema Único de Saúde? Nós temos trabalhado justamente para ampliarmos os serviços para o tratamento das pessoas com transtornos mentais de dependência química, justamente para reduzir as barreiras de acesso dessas pessoas ao tratamento apropriado, realmente efetivo. O que nós temos buscado, então, em especial desde 2017, com a publicação daquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas, que foi de saúde mental, que foi seguido depois, em 2019, pela publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, o que nós temos buscado é justamente ofertar o tratamento aos pacientes que apresentam esses quadros clínicos de acordo com a sua real necessidade clínica. Ou seja, o indivíduo que apresenta um quadro clínico de mais fácil manejo, o indivíduo que não apresenta um quadro clínico agudizado, esse indivíduo, então, precisa receber o tratamento por parte do Estado em serviços de base comunitária, como os CAPs, como ambulatórios de saúde mental. Entretanto, é muito importante nós reiterarmos aqui que indivíduos que apresentam quadros clínicos mais graves e, insisto, em que se colocam em risco, como, por exemplo, numa situação de risco de suicídio, ou colocam outras pessoas em risco, muitas vezes é um indivíduo que apresenta um quadro psicótico, ele pode ter um delírio que pode fazer com que ele tenha um comportamento agressivo em relação a outra pessoa. Em situações desse tipo, obviamente que é necessário a internação psiquiátrica. E como já foi dito aqui pelo Dr. Fábio, a internação psiquiátrica pode se dar em vários ambientes. Pode se dar, por exemplo, em um hospital geral, pode se dar em uma clínica especializada, pode se dar em um hospital psiquiátrico. Então, a grande questão que a gente vem trabalhando no governo federal nesses últimos anos, Flávia, é que a gente possa garantir para as pessoas com transtornos mentais e dependência química, com a publicação das novas políticas nacionais de saúde mental em 2017 e de drogas em 2019, é o tratamento para o paciente que apresenta esses quadros clínicos, novamente, de acordo com a sua real necessidade. Então, a gente tem buscado construir uma rede assistencial ampla, que conta com serviços de base comunitária,
serviços de internação e também serviços de acolhimento, como acontece no caso das comunidades terapêuticas, que também são serviços importantes, mas aí para o tratamento, nesses casos, sempre voluntário, da dependência química. Então, a ideia é que a pessoa que apresenta transtorno mental possa receber o tratamento nessa rede assistencial que, nesses últimos anos, tem sido ampliada e diversificada para dar conta das diferentes necessidades dos pacientes. E o Viver Melhor faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar dos transtornos mentais na atualidade e sobre os avanços na área. Até já! Viver Melhor está de volta e hoje fala sobre a evolução nos tratamentos em saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número de pessoas incapacitadas nas Américas. Dados da OMS, divulgados em 2019, antes da pandemia, apontam que 23 milhões de brasileiros, aproximadamente 12% da população, apresentam sintomas de transtornos mentais. O levantamento constatou ainda que cerca de 5% das pessoas sofrem com transtornos graves e persistentes. Na pandemia, a situação ficou pior. Mais de 4 em cada 10 brasileiros tiveram problemas de ansiedade, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Agora a gente confere a história de 2 pessoas que fazem tratamento para manter a saúde mental. Aos 27 anos, o administrador Caio Wilmers Manso foi diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo. Segundo ele, um diagnóstico tardio. Desde lá dos meus 5 anos de idade, eu tenho alguns rituais, algumas manias que me incomodavam bastante. E como não conhecia, a gente diz que o transtorno obsessivo é uma doença que a gente finge que ela não existe. Eu demorei muitos anos até conseguir ajuda e até identificar esses comportamentos, O TOC é caracterizado por obsessões, compulsões ou os dois. A maioria dos casos típicos desse transtorno estão relacionados a preocupações com danos ou riscos. Lá com 17 anos, achava que tinha sido contaminado com vírus HIV. Foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra. Depois, lá aos 24 anos, eu tive um episódio de pânico, logo em seguida de depressão. Demorei alguns anos ainda para ser diagnosticado, porque sentia muita vergonha. E eu acho que o pior ritual que eu tive é a questão com o automóvel. Hoje é mais tranquilo, apesar que eu tenho que fazer os pensamentos de forma não rotineira, mas praticamente todas as vezes. Mas eu não tenho a necessidade mais de ir e voltar ao lugar. E assim, para mim, isso é uma grande vitória. Hoje, Caio conseguiu superar as dificuldades e compartilha a própria experiência em palestras de saúde mental. Faço tratamento, passo pela psiquiatra, faço terapia, frequento grupos de apoio e mais uma série de outras coisas que me fazem a superar essa doença no dia a dia. Já tive momentos bem difíceis, que foram superados, tive algumas crises de depressão, algumas crises de pânico, mas hoje eu me sinto muito bem. De acordo com a psiquiatra Maria Cecília, os transtornos mentais na infância, quando não tratados, podem trazer graves consequências na fase adulta. Uma doença mental não tratada na infância, ela vai ter consequências para o resto da vida do indivíduo. A gente tem estudos longitudinais, aqueles que acompanham pessoas por anos, que a gente tem mais transtornos mentais quando não se trata essa criança. Então é clássico a gente, por exemplo, ter um indivíduo com transtorno de déficit de atenção na infância, que são impulsivos, hiperativos, e quando não tratados, pode evoluir com casos de depressão, de ansiedade, até pela baixa autoestima, problema nas relações sociais. Muita associação com o uso de droga, com alcoolismo. Os transtornos mentais sempre estiveram presentes na sociedade, mas com a pandemia de Covid-19, eles se agravaram. O medo de se contaminar com o novo coronavírus, o alto número de mortes e as medidas de isolamento desencadearam em Cíntia um medo exacerbado para sair de casa. As consultas com a psicóloga e com o psiquiatra tiveram que ser virtuais. Nas consultas com a psicóloga, eu ficava olhando para um lado, olhando para o outro, ficava agitada. E ela viu que eu estava desenvolvendo TDAH.
E ela falou que justamente por eu ser uma pessoa muito ativa antes da pandemia, eu estava desenvolvendo esse transtorno agora. Ela disse que eu não estava conseguindo me controlar e me concentrar, e justamente junto com o medo, com o pânico. Então ela viu que eu estava com TDAH e crise de pânico, até que me direcionou para o psiquiatra. Quando me direcionou para o psiquiatra, ele falou: é TDAH, com certeza, só que você está com agorafobia. O que trouxe consequências para outros aspectos da vida. Tanto no trabalho quanto nos estudos me atrapalhou muito. Eu digo tanto no trabalho porque a empresa voltou à atividade presencial. Eu fui desligada por isso, porque eu não consegui voltar presencialmente. E eu volto a conversar com os psiquiatras Fábio Aurélio Costa Leite e Quirino Cordeiro, que é secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Cidadania e ex-coordenador nacional de Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Doutor Quirino, como é que a pandemia aí afetou a nossa saúde mental? Quais são os transtornos mais detectados durante esse tempo? Flávia, isso daí é bem sabido na literatura médica científica que situações de estresse, em especial situações de estresse crônico, são fatores de risco importantes para o aparecimento de quadros psiquiátricos, quadros como ansiedade, depressão, abuso de substâncias psicoativas. E esse momento de pandemia que nós vivemos aí há quase 2 anos tem levado, então, a que as pessoas sejam submetidas a essas dificuldades, né, enfim, decorrentes do quadro do momento sanitário que vivemos, e isso tem se caracterizado como um estresse importante para a população, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Nós, infelizmente, temos passado por momentos de óbitos, então as pessoas que ficam enlutadas, elas podem, por conta dessa situação, estarem mais suscetíveis ao aparecimento de transtornos mentais. Nós também, enfim, temos tido, por conta da pandemia, problemas sociais e econômicos que também têm se abatido sobre a população. E as crianças e adolescentes também sofrem aí com os efeitos da pandemia? Como é que é diagnosticado e tratado um problema mental na infância? Os adolescentes têm uma característica, as crianças, principalmente, por exemplo, para a depressão, que é de ficar um pouco mais irritado, um pouco mais agressivo. E via de regra, se usa um termo um pouco desvirtuado, né, que seria o aborrecente, mas aquela pessoa um pouco aborrecida e que às vezes aborrece, ele tem uma irritabilidade, uma certa agressividade que muito provavelmente vem de um quadro depressivo, que às vezes é confundido com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque o adolescente acaba perdendo o interesse pelas atividades de estudo, de leitura da escola e tem um rendimento escolar prejudicado, baixas notas, às vezes é um pouco mais indelicado com o professor, não respeita, tem uma briga com um colega, agride um colega, entra numa situação de bullying, e isso num ambiente onde ele tem toda a liberdade de interação. Quando ele fica dentro de casa, por exemplo, esses 2 anos, é como se os adolescentes deixassem de ter a oportunidade de desenvolver mecanismos de defesa advindos da interação com os outros colegas. Então, nós tivemos aí, por exemplo, 2 anos de perda de crescimento, desenvolvimento emocional e psíquico desses adolescentes. Por que tanta gente tem desenvolvido algum tipo de transtorno mental? Porque a OMS já falava antes mesmo da pandemia em cerca de 12% com algum tipo de sintoma, né? E nós temos também, mesmo antes da pandemia, outras situações também que vinham se abatendo sobre as pessoas e que funcionam também como um fator de risco para o aparecimento de transtornos mentais. Nós sabemos, por exemplo, que situações externas que se abatem sobre as pessoas podem ser fator de risco. Então, quadros como desemprego, por exemplo, é um fator de risco importante para a pandemia. Nós vivemos recentemente, ainda aí em meados na verdade, em 2014, 2016, nós tivemos no Brasil 2 momentos importantes de recessão econômica, aumento de desemprego, aumento de dificuldades financeiras, econômicas. Tudo isso, enfim, favorece o aparecimento de quadros depressivos, ansiosos.
E vamos falar de avanços? No quadro de hoje, a gente confere um novo medicamento para tratar a depressão resistente a remédios, o Spravato, um spray nasal de ação ultra rápida que representa um marco nesse tipo de tratamento. Considerado a maior inovação no combate à depressão resistente em décadas, o cloridrato de acetamina é um medicamento antidepressivo nasal que tem ação ultra rápida. Geralmente, os remédios antidepressivos levam algumas semanas para promover melhoras nos sistemas. Com esse spray nasal aprovado pela Anvisa no final de 2020, a eficácia do remédio começa em até 24 horas após a primeira inalada. O medicamento é indicado para quadros de depressão resistentes ao tratamento e para a redução rápida dos sintomas depressivos em pessoas adultas com comportamento suicida agudo. A administração do medicamento é restrita a hospitais e clínicas autorizadas e o remédio só poderá ser utilizado sob a supervisão de um profissional de saúde. E volto a conversar com os psiquiatras Fábio Aurélio Costa Leite e Quirino Cordeiro. Doutor Fábio, por que esse medicamento ele só pode ser administrado em hospitais e com supervisão médica? A acetamina ela foi inicialmente concebida como anestésico. Devido a alguns efeitos colaterais no pós-operatório, esses pacientes acabavam ficando um pouco agitados e demoravam muito a voltar ao estado de normalidade. Ele foi deixado apenas para cirurgia veterinária, para uso veterinário. Na década de 90, ele foi redescoberto como uma medicação que poderia ser muito útil no tratamento da depressão e realmente se mostrou fantástico. Eu tenho a oportunidade de usar tanto em hospital geral quanto numa clínica de infusão de acetamina. A resposta é absolutamente fantástica para quadros de depressão resistente e para pacientes com ideação suicida. Ele tem uma ação nas primeiras 24 horas, o paciente tem uma melhora realmente assombrosa. A questão, o grande problema da acetamina, por ela ter ficado também para o uso veterinário, é que algumas pessoas acabam comprando essa acetamina no mercado, na internet, no mercado negro, e usam de forma abusiva, de forma inalada como um pó. Existe realmente uma dependência, mas o uso médico, mesmo em infusão venosa, os trabalhos não mostram nenhum tipo de risco de dependência, nenhum prejuízo para o paciente, desde que seja acompanhado com o médico. Doutor Quirino, para a gente encerrar aqui, a gente tem avançado muito, a ciência tem avançado muito aí no cuidado com a nossa saúde mental? Existe um avanço com o aparecimento de novos fármacos como esse. Existe uma outra frente bastante importante, Flávio, um desenvolvimento bastante grande em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, que são técnicas de neuromodulação, né? Então, existe uma área bastante grande sendo desenvolvida agora. Inclusive, já há, Flávia, a liberação pelo Conselho Federal de Medicina da utilização da estimulação magnética cerebral, o tratamento na psiquiatria de quadros depressivos e também para o manejo de alucinações relacionadas a quadros psicóticos. Então, existe essa outra área bastante importante na psiquiatria sendo cada vez mais desenvolvida, que são essas técnicas de estimulação cerebral. De modo que a psiquiatria tem se desenvolvido bastante e tem cada vez mais ofertado a possibilidade para os pacientes de novos tratamentos. Bom, nós falamos de um tema importante aqui. Com essa dica fundamental, a gente encerra o programa de hoje. Doutor Fábio, doutor Quirino, muito obrigada pela participação de vocês. O Viver Melhor fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e não deixe de acompanhar nossas redes sociais no Instagram, Twitter e YouTube. Até o próximo programa. Tchau.